Muito bem, pessoal, meu nome é Carlos Matias. Queremos agradecer a você que tem se inscrito no canal, compartilhado. Nós somos professor de teologia, de língua portuguesa e de produção textual. E vamos trabalhar agora com vocês a lição de número 2, que tem por título Despertamento Espiritual, um milagre. Roda o vídeo. Muito bem, pessoal, vejam só, esse título é muito chamativo, Despertamento Espiritual, um milagre. Vamos logo para o tópico 1, tópico 1 da lição, que diz assim, despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isto, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse, o vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Volta para cá. Deixa eu logo explicar isso aqui. O Deus, ele usa o ser humano, desperta o ser humano, certo? Para fazer algo, mas o ser humano é apenas um canal. Daniel foi quem orou, mas quem fez o despertamento foi Deus. Ciro foi quem libertou o povo. 70 anos pós-cativeiro babilônico, Ciro liberta o povo. O mérito é de Ciro? Não. O mérito é da fonte. Quem planejou? O próprio Deus é a fonte. Significa dizer que qualquer despertamento espiritual que houve, desde o Gênesis a Apocalipse, e todos quanto haverá no decorrer da história ainda da igreja, a fonte é uma só, é Deus. Ele apenas utiliza instrumentos humanos. Guardem isso nesse ponto aí. Outro detalhe que vocês têm que entender, de maneira patente. Quando Jesus ele disse, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós somos nascidos do Espírito. Quem é que governa então nós? É o Espírito. Observe então que o homem não tem mérito de nada. Quando o texto diz o vento sopra onde quer, olha a soberania do vento. Olha a independência do vento. Ele sopra aonde ele quer. E ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então vocês observem que o capítulo 3 de João, verso 8, está colocando o homem nascido do Espírito. Não é o Espírito que é nascido do homem. Então é o homem que é dependente do Espírito, e não o Espírito que é dependente do homem. Então, para isto aí, você já encontra, de fato, um aspecto de onipotência, porque o Espírito pode todas as coisas, o Espírito Santo. Independência, porque ele sopra aonde ele quer. E em terceiro lugar, ele denota controle de tudo. O Espírito Santo. Guarde isso aí, e ainda diz a lição desse tópico 1. Ele diz aí, nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento
e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Vamos lá. Vocês estão percebendo aí que ele está implicando que Deus é o autor dos despertamentos espirituais. Ele é o autor. Daniel, que seja Jeremias, que seja Abacuque, seja lá quem for na história que foi despertado por Deus, eles não têm mérito de nada. Foram apenas canais, instrumentos, apenas vasos que Deus usou para o que lhe apraz. Apenas isso. Professor, de que maneira eu poderia ampliar esse tópico 1 para mostrar que Deus, ele tem o controle de tudo, que o ser humano é apenas vaso na mão dele? Primeiro ponto, que é imprescindível você ler, que tudo quem faz é Deus. Se vocês lerem Filipenses, anotem aí, Filipenses 1:6. O texto diz o quê? Que é Deus que realiza o querer e o efetuar. Se vocês lerem Filipenses 2:13, o Deus do céu começou em vós a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Quem é a fonte? É o homem ou é Deus? É Deus. Deus é a fonte do despertamento. Ele que começa a boa obra, ele vai terminar. Agora ele vai contar, ele vai usar, se instrumentalizar dos seres humanos, que é a igreja. Quem vê que Deus ele é tão soberano, nítido, que nem sempre olha o pensamento do comentarista da lição como é coerente. Como é coerente? Ele diz que dentro dessa terra podemos calcular os projetos humanos, é o que ele quer dizer. Mas nem sempre não sabemos nem entendemos os projetos e nem o poder de Deus. Vamos lá. Pegue como exemplo aí, encaixe nesses pontos. Pegue como exemplo Jó 42, verso 2. Patriarca disse: bem sei que tudo tu podes. Primeira verdade na parte A de Jó 42, verso 2. Bem sei que tudo tu podes. É onipotente. Pode tudo, é onipotente. E nenhum dos teus planos pode ser impedido. Segunda verdade dentro desse versículo, soberania. Deus ele é soberano. E Jó ele reconhece isso. Certo? Um outro texto que você pode se utilizar é de Isaías 43, verso 13, que é muito conhecido. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. O que é que ele quer dizer? Ainda antes que o sol existisse, antes que a lua existisse, antes que um calendário de 24 horas que determina um dia existisse, Deus ele já era existente. A parte A diz que Deus ele é autoexistente. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, eu existo, eu governo, eu sou autoexistente. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Olha aí, mais outro texto que ele diz que Deus é soberano. Nada escapa da mão dele. Agindo eu, quem impedirá? Está dizendo que ele é onipotente. Se ele quer agir, quem é que vai impedir? Então, Deus soberano, e nós aqui na terra somos apenas instrumentos dele. Certo? Associem aí Jó 42:2 para dizer que Deus é soberano e onipotente. Associem aí nesse tópico Isaías 43, verso 13, a parte A, Deus é autoexistente. A parte B, ele é soberano. E a parte C, que diz que agindo ele quem impedirá. A parte C, ele diz que ele é onipotente. Certo? Associem também Filipenses 1:6 e Filipenses 2, verso 13. Que estes textos vão coligar entre si. Coligar. O Deus que começou a boa obra em vós é a igreja, em nós, ele aperfeiçoará. Ele desperta você, desperta a igreja, mas o mérito é dele e não nosso. Porque é ele que começa a boa obra. Olha a exegese do texto que você tem que pelo menos entender. Certo? Vamos lá.
Então nós temos nesse tópico aí, pelo menos 3 verdades que você precisa anotar. Nesse tópico 1 aí, dentro de um âmbito geral. Você precisa aprender. Primeira verdade: o homem pode ter virtudes, mas os méritos é de Deus. Segunda verdade que você tem que anotar: Deus conta com os homens, mas não depende deles. É ilusão pensar que Deus depende de você, depende de mim. Não, Ele conta conosco. Conta, mas não depende de nós. Terceiro lugar: a soberania de Deus nem sempre é compreendida. Bota isso aí no tópico 1. 3 verdades. Vamos para o tópico 2 agora, desta lição. Certo? Tópico 2, item 1. Tópico 2 diz assim: finalidades do despertamento. E aí vem uma questão: quais são? Quais os objetivos? Quais as finalidades do despertamento? São vários. Mas vamos focar na lição. Item 1 diz: a restauração nacional de Israel. Olha o que o comentarista lhe diz aí. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Isaías 44, verso 28, Isaías 45, verso 1, verso 6. Olha aqui para mim. Parem aí, certo? E olha aqui. Quando Isaías escreveu esta profecia, 44, verso 28 do seu livro, 45, verso 1, verso 6. Ciro, é bom você entender, não era nem nascido. Isaías é um profeta pré-cativeiro. Qualquer livro de introdução ao Antigo Testamento vai lhe dizer isso. E comentários bíblicos também vai lhe dizer isso. Russell Norman Champlin vai lhe dizer isso no seu comentário do Novo Testamento. Os comentários de Frederick Bruce, que é o famoso NVI, vai lhe dizer isso. Warren Wisben vai lhe dizer isso. Isaías viveu antes de Ciro nascer. O módulo está dizendo aí, a lição está lhe dizendo aí, que são cerca de 180 anos antes. Entenda, grife essa palavra, cerca. Quer dizer que não é exato. Pode ser 200 anos antes, pode ser 170 anos, 150 ou 200 e poucos anos antes. É cerca de, por volta de, aproximadamente de 180 anos antes. Agora, olha que interessante. A onisciência de Deus. O Deus que conhece e controla o percurso de toda a história. Olha que interessante. O cativeiro não aconteceu até então. Deus usa o profeta Isaías, é um profeta pré-cativeiro, veio antes do cativeiro. Isaías enxerga o cativeiro, mas ele está enxergando aí, o que Deus está dando de visão a ele, uma profecia pós-cativeiro. Ele está enxergando aí o libertador que Deus vai usar, ou usou. Antes de ele nascer, já havia uma profecia soberana que ele, depois de 70 anos do cativeiro, iria libertar o povo. Deus o chama de ungido, Deus o chama de pastor. Era alguém escolhido, eleito, justamente para libertar o povo de Israel, precisamente o reino de Judá, certo? O reino do sul, que foi levado cativo, seriam libertos 70 anos depois. Isaías está enxergando isso.
Olha como a história está justamente na horizontal da presciência divina. Na horizontal, Deus enxergando tudo. Enxergando tudo, certo? É interessante, e vamos voltar agora para a lição. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início de seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa ao Senhor, em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. E aqui vem novamente a pergunta: qual foi o objetivo, a finalidade do despertamento, certo? Na época, a finalidade do despertamento: primeiro, restaurar a nação de Israel. Restaurar, certo? De que maneira iria restaurar? Se você for inteligente, você vai gravar o que eu vou lhe dizer agora, certo? Preste atenção que eu vou lhe dizer. Nabucodonosor, no ano aproximadamente 586 a.C., ele invadiu Jerusalém. O reino do sul foi totalmente acabado. As portas de Jerusalém foi destruída. Eu estou retratando aqui o capítulo 24 e 25 de 2 a 6 para você ler em casa com cuidado. Nabucodonosor mandou Nebuzaradã tocar fogo na cidade e atear fogo no templo. Nabucodonosor pegou os utensílios da casa de Deus e levou para a Babilônia. Nesse intervalo aí estava sendo levado cativo Daniel, Misael e Azarias. Certo? Foram levados cativos. Jerusalém ficou em total ruínas, total destruição. Templo pegando fogo, 12 portas de Jerusalém destruídas, os muros das cidades destruídos. O que foi que restou? Um livro que Jeremias estava escrevendo, chorando nas ruínas de Jerusalém. Lamentações de Jeremias. Retrata o estado da calamidade pública da nação de Israel. Precisamente o reino de Judá tinha por capital Jerusalém. Certo? A gente fala reino de Israel pelo vício de linguagem, mas o reino do sul. Aí você lendo Lamentações de Jeremias, você vai entender que necessitavam de uma restauração nacional. Quando era que isso iria acontecer? Somente 70 anos depois do cativeiro. Olha como a soberania de Deus. Por que aconteceu essa destruição total, essa calamidade total no Reino do Sul? Pela disciplina de Deus. Certo? Deus proveu Nabucodonosor para punir o povo de Judá. E o mesmo Deus estava provendo o libertador que não era nem nascido. Era a situação do Ciro, que iria fazer o edito que iria ser o pontapé inicial para a restauração nacional de Israel. Vocês que lêem o livro de Esdras e Neemias e o livro do profeta Ageu, vocês estão lembrados da glória da segunda casa, será maior do que a primeira? Pronto, era o templo que estava sendo o quê? Restaurado, erguido. Na época de Ageu, Zorobabel. Vocês estão lembrados que Neemias estava reconstruindo os muros? Aquilo era aspectos da restauração nacional de Israel. Eu estou lhe mostrando aqui todo o cenário para você ampliar nesse ponto aí da finalidade do despertamento. Item 2, do tópico 2. A restauração espiritual de Israel. Restauração nacional é uma coisa. Restauração espiritual é outra coisa. E aí, você que é professor, que é aluno, seja inteligente, volte comigo aqui para a lição, leiam comigo. Deus quer usar o homem como um instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem. Olha que interessante.
que seguem a orientação divina por livre arbítrio. Rapaz, que interessante. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que exprimem um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido as lições concernentes à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, mas agora havia sido curados da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Olha que interessante. Só vou comentar aqui, voltem aqui. Todo despertamento, a fonte é Deus. Guardem isso. Mas Deus se utiliza do canal. Quem é o canal? O ser humano. O instrumento. É bom lembrar que para esse instrumento ser usado, ele tem um livre arbítrio. Livre arbítrio. De querer obedecer o Criador. Guarde até então aí, onde eu li com vocês, um detalhe. Guarde essa frase. Deus disciplina o seu povo, porém não o abandona. Foi uma punição de 70 anos. 70 anos. Proveu alguém para punir Nabucodonosor. Ao mesmo tempo já tinha planejado alguém para libertar e restaurar a nação. E estava provendo líderes para restaurar a espiritualidade da nação, que aprendeu no cativeiro. Aprenda como lição moral. Às vezes é necessário Deus punir, Deus disciplinar, para que nós venhamos aprender alguma coisa. Vamos lá. Continuando aqui, ele diz, cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos, é aqui que eu quero que você sublinhe, é aqui que vai entrar o grego, o texto grego do Novo Testamento. Encontramos sempre estes dois polos, sublinhe aí vocês, a graça e o pecado. Voltem aqui para mim. Voltem aqui para mim. Sublinhe aí, nesse tópico 2. Item 2, a palavra graça, está em caixa alta, né? Letra tudo maiúscula, e o pecado. Encontramos esses dois polos. De um extremo, o pecado. No outro extremo, a graça. Professor, o que é a graça? Eu não quero pegar a palavra gratia do latim, não. Eu quero pegar do grego que deu origem ao nosso Novo Testamento. A palavra graça é charis. Charis. É em grego, charis, certo? Se você ler o Vine, se você ler, certo? Charis em grego, certo? Eu poderia recomendar para vocês o Dicionário Internacional de Teologia, certo? Graça quer dizer charis. O que é charis na cultura grega, professor? Percebam, na cultura grega, charis era todo e qualquer favor que alguém fazia por outra pessoa, embora aquela pessoa não merecesse nada. Era como que um bandido, um perverso, um ladrão, um pecador da pior espécie, pintou, bordou, errou, falhou, e de repente aquela pessoa que foi ofendido vai lá e dá a mão para ajudar. Eles chamavam isso de charis, graça. Esta palavra foi transportada para o nosso Novo Testamento e Paulo usa, isso é fantástico. E Paulo usa a palavra graça. Pela graça sois salvo.
Olha que interessante. Caris. Caris sotérios. Porque salvos vem de sotérios, em grego. Caris sotérios. Paulo utiliza. Certo? Pela graça sois salvos. Favor imerecido. Nós não merecíamos nada. A graça foi lá e nos resgatou. Um favor imerecido. Olha que interessante. Do outro extremo tem uma palavra pecado, que em grego é amártia. Amártia quer dizer pecado. Era quando, olhe bem para mim, era quando alguém, lá na época bíblica, iria acertar um alvo com uma flecha ou com uma funga, tipo Davi. Davi, quando foi matar Golias, ele acertou o alvo. Se Davi errasse o alvo, os gregos, sabe como é que iriam dizer? Os gregos iriam pronunciar a palavra amártia. Ele errou o alvo. Essa palavra amártia, que quer dizer errar o alvo, também tem um outro significado na cultura grega. Toda a conduta moral, na época de Aristóteles, que é considerado o pai na época de Sócrates, Sócrates, que é considerado o pai da ética, viveu no período antropológico, da época da filosofia. Ele dizia que os sofistas, que eram as espécies de advogados que ganhavam dinheiro com o discurso, enrolando o povo, Sócrates dizia que eles cometiam amártia, erravam o alvo, saía do objetivo principal, do objetivo honesto, coerente. Cometeram amártia. Certo? Amártia é pecado. Todo sujeito que peca, ele saiu do alvo divino, do projeto divino, da ideia principal divino. Graça é caris, favor imerecido. Amártia é pecado, errando o alvo. Dois lados opostos. Voltem lá para a lição agora. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. João capítulo 16, verso 8 e o 9. Vejamos, letra A. O Espírito Santo é sempre intolerante ao pecado. Gravem bem isso aí, olhem para mim, olhem para cá. Porque o Espírito Santo é intolerante ao pecado. Por quê? Se você puder gravar o que eu vou lhe dizer, por que ele é chamado de Espírito Santo? Primeira verdade, porque a sua natureza é essencialmente santa. Por isso que é chamado de Espírito Santo. Pneumas Agios. Ou Agios Pneumos, o Santo Espírito, tanto faz. Certo? Em grego. Porque a sua natureza é essencialmente santa. Segunda verdade, porque ele é chamado de Espírito Santo, porque ele é o autor. O Espírito Santo, ele é o autor de toda a santidade na vida do homem. Porque ele é intolerante ao pecado? Por essas duas verdades. Sua natureza é santa. Pela segunda verdade, ele é o autor já da santidade na vida do homem. Jesus disse em João capítulo 3, verso 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, significa dizer que se não for regenerado é porque está no pecado. Se está no pecado, não entra no reino. Quem é que regenera? O Espírito. Então, o Espírito é o quê? Intolerante ao pecado. Ele não tolera. Efésios 4, verso 30, o que é que diz aí? Acrescente nessa letra A, Efésios 4, 30, que diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vejam só, letra B, agora, mas o Espírito, olhem lá na lição, mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. 1 João capítulo 1, verso 9, capítulo 2, verso 1, verso 2, Romanos 3, verso 25. E segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 21. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda.
E as nossas necessidades espirituais também não. Olhem aqui para mim. Vejam só. Vê se vocês conseguem entender. O Espírito Santo é quem, na verdade, dá luz, dá entendimento que o ser humano deve reconhecer que Jesus é Ele quem, o sangue dele é quem purifica, Ele é quem perdoa. E o que o comentarista quer dizer aí é colocar em pauta a doutrina do perdão divino. É necessário entender que quando a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele convence atrelando ao cognitivo do homem, entrando no cognitivo do homem, na consciência humana, fazendo-o reconhecer que é carente da comunhão com Cristo e que somente o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Somente o perdão é por intermédio da pessoa de Cristo. Quem dá este entendimento é a pessoa do Espírito Santo. Não é outro. Não é de maneira nenhuma. Certo? Vamos para o tópico 3? Tópico 3 da lição. Voltem lá comigo. Deus cumpre as suas promessas. Item 1. A fidelidade de Deus em suas promessas, pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro, certo? Da Pérsia. Jeremias capítulo 25, verso 12, Isaías 44, verso 28 e 45, verso 2 ao 6. Olhem aqui para mim, escutem bem, vocês prestem atenção. O que foi que Jeremias disse no capítulo 25? Olha o que é fidelidade divina. No capítulo 25, verso 9, verso 10 e verso 11. Ele disse que Deus estava levantando Nabucodonosor, chama de servo, meu servo, Nabucodonosor, para punir as nações, e a opressão iria durar 70 anos. Foi feita a promessa. Foi uma promessa de disciplina divina. Isso é fidelidade divina, ele está prometendo. Quando chega no capítulo 28 de Jeremias, você vai ler em casa direitinho aí, você vai ver que apareceu o profeta Ananias, dizendo que Deus havia quebrado o jugo de Babilônia. E dentro de 2 anos o povo iria retornar. Jeremias profetizou 70 anos. Aparece o falso profeta, dizendo que era 2 anos. Jeremias profetiza contra o profeta morre naquele mesmo ano. Quando chega no capítulo 29 de Jeremias, verso 13, Jeremias vai mandar cartas, não é, para quem está cativo em Judá, e no verso 13 ele diz, Deus, na boca de Jeremias e certamente na pena de Jeremias, vamos dizer assim no popular, na caneta, né, que ele estava escrevendo, que o cativeiro iria durar 70 anos. 70 anos. Não tinha nem mais e nem menos. A Bíblia diz, no livro de Daniel, que Babilônia caiu no capítulo 5, no último versículo do capítulo 5 de Daniel. Caiu. Vocês estão lembrados lá da interpretação de Daniel, daquela mão que escreveu na parede, Menel, Menel, Tekel, Persim, certo? Babilônia cai. Quem é que vai chegar no topo? O Império Medo-Persa. E dentro dessa sequência, quando Ciro assume o trono, no primeiro ano, conforme está escrito no livro de 2 Crônicas, vou usar um livro que a lição não usou, 2 Crônicas, capítulo 36, verso 18 ao 23. Deus
despertou o espírito de Ciro, lhe deu entendimento. Ele passou a lei, o pregão, que era uma lei, um edito por todo o reino. E o povo saiu e ele ainda patrocinou a ida do povo, patrocinou, se ler direitinho os textos, alguns pontos das construções, patrocinou. Ciro foi a providência divina na história. Nabucodonosor foi a providência para punir. Ciro foi a providência de Deus para libertar. Eu quero mostrar a vocês o que aquela lição quer dizer aí, tópico 3, item 1. Fidelidade divina. Quer ver que dentro desse contexto aí, semelhante a esse contexto, 70 anos depois o povo é liberto, né? Mas o profeta do cativeiro, Ezequiel foi o profeta do cativeiro. No capítulo 12, verso 28, povo em cativeiro, Ezequiel era o profeta do cativeiro, aí Deus usa a boca de Ezequiel. Capítulo 12, verso 28. Assim diz o Senhor, não será retardada nenhuma das minhas palavras. E a palavra esta que eu falei, esta se cumprirá, diz o Senhor. Dito e feito. 70 anos de cativeiro. Não teve conversa. Sabe o que é isso? Fidelidade divina. Aprenda isso como verdade. Se Deus fez promessa com você, quando for dormir, bota a cabeça no travesseiro, durma tranquilo. Porque Ele é fiel e Ele vai cumprir. Tópico 3, item 2. Volte lá comigo na lição. Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida em Cristo. Atos 2,38, Hebreus capítulo 6, verso 1, verso 3 ao 3. Num despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Atos capítulo 8, verso 14 ao 17. E Atos capítulo 19, verso 1 ao 6. Olha aqui para mim. É aqui que os batistas que me seguem lá no Instagram e os presbiterianos não vão gostar, mas estão equivocados. Preste bem atenção. O batismo é uma bênção espiritual. Batismo com o Espírito Santo, com evidência em línguas. Com evidências em línguas. Preste atenção agora que eu vou lhe dizer. Como é que Joel, antes de Cristo, profetiza que nos últimos dias Deus há de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne? Aquilo era novo, filho. Aquilo era novo. Porque eles entendiam no Antigo Testamento que o Espírito Santo só usava quem? Reis, sacerdote e profeta. Usava outras pessoas comuns? Usava, mas não era o tradicional. Agora Joel enxerga uma profecia além do judaísmo. Uma profecia que se cumpre no âmbito do cristianismo. Toda a carne. Atos 2, verso 4, se puderem conferir a legenda, capítulo 2, verso 3, verso 4, está lá escrito, verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que? De fogo. Olha o mecanismo linguístico aí. Línguas repartidas foram vistas por eles. Foi a experiência que foi vista. Ele quer dizer. Línguas repartidas entre eles. 120 pessoas no cenáculo, não foi? Não diz isso aí? Como que, olha o elemento de comparação, como que de fogo. Como Lucas não soube explicar o fenômeno, ele vai comparar aquelas línguas como fogo. João Batista disse que Jesus iria batizar com o Espírito Santo. Ele usou a sua expressão com fogo. É bem verdade que com fogo lá tem a ideia de purificação do pecado, de limpeza do pecado, certo?
Mas quando chega em Atos, capítulo 10, verso 44, eu vou chegar no capítulo 19 da lição, mas Atos 10, 44 ao 46, Pedro prega. Quando estava pregando, a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo, eles falaram em línguas. E os batistas andam dizendo, e os presbiterianos também, que eram línguas idiomáticas. Idiomáticas? Por que idiomáticas? Não existe isso. Sabe por que não eram idiomáticas? Porque Pedro estava pregando para eles no mesmo idioma, eles já estavam entendendo. Eles não eram estrangeiros em linguagem, não. Conhecia a linguagem de Pedro e Pedro conhecia a linguagem deles. Então, por que língua idiomática se não havia necessidade? Não tinha nenhum estrangeiro com outra língua ali diferente. Aí eles falavam línguas e profetizavam. A maior bênção, a maior evidência do batismo com o Espírito Santo é línguas estranhas. Quando chega em Atos 19, o comentarista botou essa referência aí na lição, Atos 19, do 1 ao 6. No verso 6 precisamente, Paulo vai orar por aqueles irmãos em Éfeso. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem, eles passam a profetizar e falar em línguas. Se for línguas idiomáticas, e por que Paulo já estavam falando no mesmo idioma com eles, normal? Não tem lógica. É línguas estranhas. Línguas estranhas. Não tem saída. Bênção espiritual. E Deus renova essas promessas ainda hoje. Constantemente. Certo? Continuando aqui, voltem para a lição. Voltem para a lição. A lição lhe diz assim, ó. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 ao 11. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultante da morte expiatória de Jesus. É interessante somente aqui sobre os dons espirituais. Dom significa dádivas, não é? Dádivas. Dádivas pneumáticas. Espirituais vem de espírito. O espírito vem do grego. O grego é pneuma. Pneuma quer dizer espírito. Espirituais é pneumáticos. Ou pneumáticas. Compreenda aí. Bênçãos espirituais. Dons espirituais são bênçãos espirituais. Dom da palavra da sabedoria. Dom da palavra da ciência. Dom de profecia. Discernimento do espírito. Variedade de línguas. Dom da fé. Dons de curar e dom de operação de maravilhas. Discernimento do espírito. E assim são 9 dons espirituais distribuídos para a igreja. Certo? Isso é real. Isto é atual. Os cessacionistas andam dizendo por aí que os dons só foram até o 1º século. É mentira. Os dons são atuais. Certo? Outro ponto lá, ó. Item 3. Item 3. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Voltem para cá. Voltem para cá. Se não houver oração, não haverá despertamento. Se não houver comunicação para com Deus, não haverá despertamento. Grave o que eu vou lhe dizer. Todo despertamento na história ocorreu fundamentado na oração. A oração é a porta, é a chave que abre a porta para o despertamento espiritual. A oração. Foi assim com Daniel. Foi assim com Neemias, com Esdras. Foi assim com os patriarcas. Abraão. Já perceberam que onde Abraão andava ele construía um altar? Leia direitinho o capítulo 12 e capítulo 13 de Gênesis. E quantos altar Abraão construiu para fazer devoção a Deus? Se não há oração, não há despertamento.
Não é em vão quando Jeremias capítulo 33, verso 3, Deus diz: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então grava isso aí, que está na lição. Oração é a base para o despertamento. No Antigo Testamento, voltando para a lição, no Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Êxodo 30, verso 7, verso 8. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim continue aceso hoje, como também no dia de Pentecoste. Volta para cá, volta para cá. Está lembrado da expressão de Levítico 6? Anote aí, Levítico 6, no verso 13 e o 14, que diz assim: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo, o sacerdote vinha lá nos turnos, revezando, botando lenha na base do altar. E o altar era aceso constantemente. Na tipologia bíblica, certo? Na tipologia bíblica, está aqui João Leitão de Melo, está aqui Ada Herberson, certo? Tipologia bíblica, o altar pode representar a nossa vida. O fogo representa a ação do Espírito. Então, o fogo representa, aponta, tipifica a figura do Espírito. E o altar, a nossa vida. Significa dizer que a nossa vida tem que ser um altar para o Espírito reinar. Anote isso aí, arquiva. Certo? E ele faz uma comparação. Fogo do altar lá aponta para a figura do Espírito Santo, como foi no dia de Pentecostes. Vamos lá? Vamos continuando? Voltem aqui para a lição, tópico 4. Já estamos chegando no final da lição. Estamos chegando no final da lição. Tópico 4. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Item 1. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias capítulo 12, verso 44 ao 47. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Perfeito, volta para cá, volta para cá. Quando o povo retorna do cativeiro, olha a vida espiritual. Esdras chega até ler a Bíblia também, a praça pública, para o povo. Aquilo ali já era indícios de avivamento espiritual. O culto não tinha mistura com as crenças pagãs babilônicas, não tinha mistura nenhuma, não havia mistura nenhuma. Olha que interessante, o que é que isso aplica para hoje? Aplica para hoje, anote aí, anote, Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha a ideia do culto, que não pode haver mistura nenhuma. Olha o culto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, primeiro agora, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Corpos em grego é somas. Soma é corpo em grego. Apresente o vosso corpo a Deus. De que maneira? Como um sacrifício vivo. Não pode ser morto espiritual. Se for morto espiritual é por causa do pecado, é porque houve mistura com alguma coisa que contamina. Apresente os vossos corpos em sacrifício vivo. Santo. Santo. De que maneira eu apresento meu corpo? Primeiro, sacrifício vivo. Segundo, santo. Santo em grego é ágios ou agiasos. Separado. Olha, soma agiagos ou soma ágios. O corpo santo. Olha que interessante. Separado. E agradável a Deus, que é o culto que? Racional. Este é o culto sem mistura. É quando você está para prestar devoção a Deus. E o que é que tem a ver no culto? O que é que tem que existir no culto? Aí Paulo, no capítulo 14, verso 29 em diante, aos Coríntios, 1 Coríntios, ele disse: quando vos reunis,
Uns têm salmos, outros têm cânticos espirituais, uns têm doutrina, mas faça tudo para a edificação. Não pode haver louvor, não pode deixar de existir louvor, tem que existir cânticos espirituais e tem que existir palavra. E aí o culto se torna o quê? Um culto racional. Associe aí ao tópico 4, item 1. Culto sem mistura. Tópico 4, item 2 agora. Já estamos chegando no final da lição. Tópico 2, olha aí. Tópico 4, item 2. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 119, verso 12. E esta forma de proceder, esta atitude do crente, é uma das bases para a comunhão um com os outros. Companheiros, sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. Companheiro, ele diz que é. Voltem aqui para mim. Voltem aqui. Está percebendo a ênfase para a palavra? Estão percebendo que não pode existir, certo, o desejo dentro de nós da palavra? Agora eu quero que vocês anotem aí algumas verdades acerca desse item aí. A palavra, qual é o efeito dela então na vida de um crente? Primeira verdade, anote. Ela nos torna prudente. Capítulo 7, verso 24 ao 26 de São Mateus. Mas ele disse assim no verso 26. Mas aquele que ouve a minha palavra e a pratica, verso 24, né? Todo aquele que ouve esta minha palavra e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem ouve a minha palavra e a pratica é assemelhado o quê? Ao homem prudente. Primeira verdade, capítulo 7, verso 24 de São Mateus. A palavra te torna prudente. Por isso que você tem que desejar a palavra, ser despertado intensamente, ser fiéis à palavra, porque ela lhe torna prudente. Segundo lugar, a palavra lhe faz ser bem-aventurado quando você pratica ela. João escreveu Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado em grego é felicidade plena. Bem-aventurado é os que ouvem, é os que leem, é os que guardam a palavra desta profecia. Segunda verdade, quem guarda a palavra é bem-aventurado. Terceira verdade, quem guarda a palavra tem a sua vida estruturada em Deus. O que foi que o salmista disse? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio, Salmo 1, verso 1 até o verso 3. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio, não se ajunta nas rodas dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor. A lei é a palavra. E na sua lei medita de dia e de noite. Qual é o resultado? Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas e dará o fruto na estação própria. Guarde isso com você. Guarde essas três verdades aí. Guarde, acrescente aí e aplique para a sua vida diária. E eu quero fechar aqui esta lição com você elencando aqui algumas verdades. Quero finalizar. Primeira verdade que você tem que necessariamente entender. Todo despertamento sempre há um projeto de Deus. Na Bíblia é assim. Segunda verdade, no despertamento, Deus sempre usa alguém para fazer história.
Terceira verdade: todo despertamento implica fidelidade divina em suas promessas. Quarta verdade: todo despertamento implica dizer um trabalhar da Santa Trindade para com a igreja. E a quinta verdade, aprenda isso aí: Deus pode usar você para um despertamento espiritual. Deus te abençoe, compartilhe e Deus vai te recompensar grandemente. Um forte abraço.